Maravilha, muita alegria hoje sempre da semana de Vaikra e agora exatamente Vaikra. Nós adentramos no terceiro livro da Torá, passamos mais da metade praticamente do ano, porque nós temos Hamishei, Humashei, Torá, são 5 livros da Torá, e desses livros um é Hazará dos 4, ou seja, é o Mishneh Torá, como traz o primeiro Mishneh Torá, não foi do Ramba, foi da própria Torá, de trazer mais um pouco dos adendos das mitzvot e daquilo que a gente precisa ter como aprendizado hoje e sempre para todos os nossos dias, Ledovador. Então, essa Parashá Tzav, que é uma Parashá de ordenança, de ordenar, assim como também de Vaikra, ela tem algo muito bonito, que são duas Parashot muito conectadas com Pesach, porque ela se refere a esse que é o terceiro livro, que também é chamado Torat Kohanim, que é o livro dos Kohanim, porque tem os procedimentos que os Kohanim fazem. No caso de Vaikra, é exatamente chamar e Tzav é ordenar. Mas Vaikra, nós temos algo muito bonito, vamos começar a ver algumas letras que são pequenas, outras são maiores, e Vaikra começa, que é esse ato de chamou, mostra para a gente a um remes, e assim traz os nossos mestres, como tem uma drachá muito famosa do Menachem de Zedruk, que foi rabino inclusive da Beit Yaakov. Ele tem um livro muito famoso, um rabino dos rabinos antigos do Brasil, que ele faz uma referência até o próprio um outro rabino que influenciou muito, uma das primeiras edições de Torá traduzida para o português do Rabbeinu Matzlia Melamed, que ele tem uma edição que inclusive ela foi muito absorvida no Rio de Janeiro, né? E para quem estudou nos colégios do Rio de Janeiro encontrou essa Torá, gerações anteriores, que já tem, por exemplo, entre 40 e 45 anos. E algo muito bonito que esses dois Rabanim trazem, que a letra Aleph, assim como traz o próprio Rashi e Abarbanel, ele se refere à humildade de Moshe Rabbeinu, o mais anável de toda a Torá. E chamou Aleph pequeno, que significa que Moshe Rabbeinu, ele foi chamado pelo nível da sua humildade, e é aquilo que a gente tem que ter, que é enfrentar e vencer, digamos assim, os nissionotos, os desafios do ego. O ego é aquilo que impulsiona a gente a inflar o nosso coração, que inclusive em Hot Pesa a gente tem que o próprio Rambam traz isso em Alahá, Lemassa, que a gente tem que deixar de inflar o ego. Isso não é somente o que os nossos mestres da raça trazem. O Rambam está lá, Alahá Lemassa, é Alahá, que a gente tem que tirar aquilo que inflama o nosso coração, e tirar esse Hamed significa retirar exatamente o ego, o Ani. Acredito que todos vocês já ouviram algumas drashot muito famosas, entre elas aqui no nosso Brasil, sobre a importância de colocar o modé antes do ani, não o ani modé, como seria o mais comum no hebraico, mas o ego é alguma coisa que a gente tem que vencer, que ele se refere ao primeiro ponto em relação, inclusive, à nossa Neshama. Entretanto, ele faz um contraponto também na palavra Vaikra. Agora vamos adentrar no Tanar, que o Tanar ele é composto de livros, não somente os 5, mas temos exatamente 24 livros. Eu recomendo que todos estudem, e quem traz essa tradição e nos ensina isso são todos os nossos mestres lituanos, que eles ficam fazendo Hazará e Sium de toda a Torá aqui do Chá, não somente de Master Todo, que já é alguma coisa grandiosa, mas também de Tanar, ou seja, Megilot, e todos os livros que compõem, inclusive Tehillim, claro que Master Todo e o Zohar HaKodesh. O próprio Ari Akadosh Rabbeinu Zer Tzadik Libraha fala que aquele que não estuda o Zohar não está cumprindo do estudo todo da Torá, que a Torá também tem a sua parte nisso, tá? A sua parte oculta, e quem estuda o Zohar completa esse estudo da Torá aqui do chá. Então, Pessa, que se refere a passar por cima, passar adiante, passar para uma próxima geração, também tem uma relação
com algo que é oculto e com o Vaikra, com aquele que está apto a receber o conhecimento. Quem já treinou, por exemplo, alguma arte marcial sabe que o mestre só vai poder te passar algum conhecimento se você esvaziar o seu cli, o seu recipiente, se você estiver apto para aprender. Dentro de todas as tradições Shibalpe, entre Raham e Talmid, ou seja, entre mestre e discípulo, nós temos que estar sempre aptos a aprender aquele que repassa o conhecimento. Então, se o Raham, o Rabino, vem passar um conhecimento, eu falo, eu já sei, eu não vou respeitar, isso inclusive é alguma coisa que a gente tem que combater, que é por causa disso que a partir do segundo dia de Pesach a gente vai fazer o início da contagem da Sefirat HaOmer. Inclusive tem um livro muito interessante de um amigo rabino que eu recomendo também, que é Alihot Sofia Alachot Vemihagei Besefrit HaOmer e Hag HaShavuot, que são as leis e costumes de Sefrit HaOmer e Hag HaShavuot. O querido rabino, hoje também um dos rabinos vinculados a Kashrut da Beit Yaakov, Rabino Yosef Eliyahu Teles. E vou trazer também para vocês daqui a pouco algo que também recomendo, e não é porque só porque é Pesach que a gente vai falar sobre isso, mas é algo que todos nós, toda a casa judaica tem que falar. É que nós temos aqui um livreto muito interessante, que em hebraico poderíamos chamar de Kuntres, né? Que é Pesach, guia prático de cacherização, tanto para Ashkenazi como Sefaradi, muito bem feito, tanto em relação à estrutura de como foi feito e a clareza de como coloca a Halachá Lema'aseh. Ele foi feito pelo Isaac Jacques Kafif, com a revisão rabínica do rabino, chefe da congregação Mekor Haim, Rabino Isaac Dishi, e ele trouxe uma coisa muito bonita, tanto o Raham Dishi como o autor, né, o Merabê Isaac Jacques Kafif, que esse conteúdo ele pode ser reproduzido livremente com o propósito de difundir as leis e orientações de Pesach. É muito importante, inclusive é uma das alahot, estudar 30 dias antes, como traz inclusive Leis e Costumes do querido Rabino Shammai Enden, um livro também sobre Pesach, que ele traz logo no início que se deve estudar 30 dias antes todas as alahot e o costume, o que se fazer em Pesach. Vai criar essa humildade de Moshe Rabbeinu, é esse fato de poder sempre estar apto a aprender e saber como aprender também é uma arte. Né, não deixar inflar o ego, que o ego se refere a tudo aquilo que pode fermentar dentro de nós, do nosso pensamento, do nosso estudo, que é essa análise que a própria Hassidut traz, que é o Hametz, que a gente consegue ver logo na Ilhot Pesach, que traz o Rambam. Eu tive a alegria de sentar um pouco para estudar com Shmuel Francis Shohet, que estudou no Midrash Sefaradi, e traz esse contexto logo de uma forma profunda. E temos também o Vaikra no Drivei Ayemim, né, ele é traduzido em português como crônicas, mas eu poderia falar que são Drivei Yamim, são os ditos desses dias, né, Drivei Yamim, mas é traduzido como crônicas, que tem um Vaikra referente a Adam. Só que nesse Vaikra o Aleph é muito grande. O que significa para a gente? Assim como a gente tem que ter temos que ser temos que ter essa humildade de poder aprender e saber que a gente sempre tem algo para aprender, a gente também tem que ter essa fortaleza, ser forte e ser feliz e ter esse sentimento de Baruch Hashem, eu consegui passar por essa prova, por esse teste, eu fiz uma prova, fui muito bem. Você tem que se orgulhar das suas vitórias. Isso é muito positivo. Você e eu, como qualquer ser humano, temos que nos orgulhar com as nossas conquistas, temos que celebrar, mostrar para os quatro cantos do orbe, para Hashem, e em qualquer ponto do universo que você esteja, você tem que celebrar cada uma das suas conquistas com as pessoas que são importantes para você. Por isso que na finalização de um estudo, de um livro ou de um tratado, nós fazemos um sim, que agradecemos a oportunidade de terminar aquela obra e voltar a estudar aquela obra. Todo grande feito tem que ser comemorado para que fique impregnado e para que nunca seja esquecido esse grande feito que temos aqui dito. Isso também tem uma relação total
com Pesach, dos nossos antepassados, Manistaná, o que a gente pode falar sobre isso? E é exatamente que, independente do que ocorra, Israel Hai Vekayan, ele continua existindo e existirá, com Desiata desmaia. E nós temos também uma letra pequena em relação a Tzav, e eu vou deixar para a semana que vem, mas algo muito bonito, em relação ao segundo verso do primeiro capítulo de Tzav, que é uma relação de ordenar, que vai dar bem Hashem el Moshe lemor Tzav, ou seja, ordena a Arão, ele não pediu, ele disse ordena, para que Bnei Israel lemor zot Torah haulá hu haulá al mokda al mizbeia. Então ordena Arão e os seus filhos, dizendo que essa é a lei de, da oferta de elevação. A oferta de elevação ficará queimando sobre o altar. E porque esse nem é pequeno, vamos deixar isso para um outro momento. Esse ato de queimar, ele tem que ser contínuo, não pode ser hoje, não pode ser amanhã. Aquela ideia de que, daí vem a expressão do mundo, o fogo de palha. A gente não tem que ter esse fogo de palha. Então, em relação agora às alahot de cacherização para peça, que também é importante a gente estudar de cacherização do dia a dia também, a gente entender, como traz logo na primeira página do Cultres, do livreto, o que significa aquele Irishon, Klisheni, Libum, Agalá, Irui, Even, Melubet. Bom, eles são conceitos básicos que Klirishon é o primeiro recipiente, o segundo recipiente, o Libum, a forma de cacherização através do fogo. Nisso a gente tem Libum Kal, Libum Hamor, que a diferença se dá exatamente da intensidade e da força do fogo, entre o Libum Hamor, por exemplo, ele chega a atingir entre 400 a 500 graus Celsius, diferente do Libum Kal, que ele chega a mais ou menos 290 graus. E como também nós temos a Agalá, o ato de ferver uma panela para poder cacherizar, e como o Irui, que é o ato de derramar em cima de um outro recipiente, um outro local, para poder cacherizar. Dentro desse contexto, nós temos um tipo de cacherização em relação a derramar, que é o Irui, junto com uma pedra que é aquecida junto no fogão, naquela boca, que ela é colocada junto, ou um ferro, por exemplo, que é parte desse processo, que é a recomendação do Uremá para os Ashkenazim. Claro que toda e qualquer cacherização, ela tem que ser enobeyomo, ou seja, ela tem que passar 24 horas sem utilizar, para que seja cacherizada lehaterhila, né? Para fazer isso da melhor forma possível, né? Dessa forma, e todo e qualquer procedimento de cacherização é a partir do que bolocarpotou, ou seja, a maneira que absorveu, ele deve expelir, e por isso que existem as 3 formas de cacherização. Então, os utensílios que receberam o Hametz é tudo aquilo que fermenta. Nós temos 5 tipos de cereais que fermentam, que produzem, por exemplo, o que é mesonoto, o que é o motzi, o tipo de bolo, pães, e nós temos o safek em relação ao arroz, por exemplo, e os kitniot, que são grãos, entre Ashkenazim e Sefaradi até, existe uma diferença plena. Alguns marroquinos megibrinos, de Megrab, por exemplo, parte da minha família que não come arroz, não tem nada contra quem coma, por exemplo, porque arroz não é hametz, mas eles não têm esse costume de comer. Alguns marroquinos não comem, outros já comem, os halabim comem, as outras linhas comem arroz, como os outros kitniot sem problema algum, e os ashkenazim não comem, né? Ainda tem alguma coisa muito interessante que os Hasidim, como por exemplo Rabad e Vishnitz, não molham matzah. Os Rabadniks chegam a comer dentro do saquinho, né? E a família da minha esposa, que são poloneses, eles comem e fazem questão de celebrar o Kinei dele no Laila Seder. Cada um com seu costume, assim como nas mesas Sefaradim da Síria e do Líbano, também do Marrocos, se passa a querá por cima da cabeça. Assim como passamos por peça, vamos passar a querá por cima da cabeça.
E em breve, num vídeo um pouquinho mais adiante, depois de nos aprofundarmos sobre, eu digo nós, porque esse estudo não quer só, fazemos sempre, pelo menos em dupla, ó, eu e você aí que está escutando esse vídeo, vamos nos conectar um pouco mais sobre as Alahot Sefira HaOmer, mas antes disso nós temos que saber que existem dois costumes no final de Pesach que vão ser ditos no momento apropriado, mas eu só vou falar para ficar no seu inconsciente e parte do inconsciente coletivo, que o Jung fala que é a alma do mundo, com os antigos químicos medievais, mas o que eu digo que é aquilo que fica e norteia a parte da tradição, tanto Sefradi Ashkenazi. Muitos Hassidim fazem a Seudá Baal Shem Tov, também chamada de Seudá Mashiach, no fim de Pesach, e é muito presente em Israel, também no Rio de Janeiro, Manaus, Macapá e Belém, muito forte, entre algumas famílias de São Paulo, a Mimona. Mas essas duas festas, que na verdade são festas ligadas a costumes pós-Pesach, que é um Insurag, como também traz no livreto sobre Alahot do Rabino Shammai Ender, da importância do Insurag, eu deixo para um pouco mais adiante. E voltando para a cacherização, em relação à cacherização, o libum, claro que ou seja, através do fogo, e a panela, a frigideira, o que seja, tem que estar limpa, um dia sem uso, né? E depois se cacheriza através do fogo, lembrando que o processo de libum ele pode ser utilizado para cacherizar utensílios mesmo nas casas em que seria necessário a galá, o iru e clerichon. Então, aquilo que eu poderia cacherizar, por exemplo, uma pia com irui, ou seja, o ato de derramar uma água fervendo, ou a galá, que é jogar as coisas dentro da panela fervendo, eu posso fazer com o fogo que é do libum. Uma observação importante que o escritor desse Contras, que é o Isaac Jacques Kafif, traz é que os utensílios domésticos eles não resistem a esse processo e não pode ser cacheirizado dessa forma, que é através do Libur Ramon. Então, cuidado com essa ideia. Eu tive um amigo mais guia que ele acabou derretendo uma pia de alumínio porque ele foi querer utilizar um tipo de maçarico muito forte. Então, cuidado com isso. Não é necessário, né? A gente tem que também tomar cuidado e ter, como traz as Alahot e Rodeot, né? Que é essa questão de postura do Rambam no caminho do meio, nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita. Então, se pode sim utilizar um maçarico de menor intensidade, sem problema algum, outros meios também de cacheirizar. Agora, claro, cada um respeitando o seu mihag, o seu costume, a sua querrilá e o seu rabino. Aqui, aquele que estuda Alahá, e que sejam muitos, nunca deve falar que a sua Alahá está certa ou a outra Alahá está errada. Pelo contrário, quem já abriu o Shulchan Aruch sabe que existem muitos poskim, muitos legisladores, e cada um coloca o seu ponto de vista e defende e debate sobre outro. Então, a galá é aquilo que se cacheriza através da imersão de água fervendo, ou fervente, né? Que são utensílios que absorveram realmente por meio de um líquido. Então, claro, todo e qualquer alimento tem que ser limpo, e é preciso que o utensílio fique sem uso, claro, como foi dito anteriormente, por 24 horas, porque todo e qualquer tipo de sabor é notentan, lifigan, está defeituoso, então não se vai sentir qualquer tipo de sabor. Então, é importante, claro, até antes de cacheirizar tudo, tem que cacheirizar o forno, o fogão, existem várias formas de cacherização, cada um segue o seu costume nesse momento, né? Entre os Ashkenazim, eles recomendam que se use uma panela kasher, já a panela kasher Pesach, para poder fazer todos os processos de cacherização. Para ser faradino, no ato de você cacherizar cada panela, aquela panela que foi utilizada para o ano, você pode cacherizar os demais utensílios. Entretanto, tanto o Ashkenazim como o Sefaradim, como o Hassidim, têm o costume de ter elementos próprios para Pesach, né? Tem a casa, por exemplo, o querido Rabino Nathan Silberstein, ele tem uma cozinha para Pesach já fechada, que ele só abre nesse período do ano com fogão, forno, etc., utensílios, e dessa forma fazer tudo da melhor forma possível. Claro, não esquecendo, nós estamos aqui tratando sobre cacherização,
Mas não se pode esquecer também de vender o seu hametz. Então, converse com o rabino da sua congregação para que seja vendido o quanto antes possível. Então, todas as partes de um utensílio que vão sofrer a galá, ou seja, que eles vão ser cacherizados pela água fervente, eles têm que tocar. Então, por exemplo, eu tenho uma panela, na verdade eu tenho uma panela ou tenho uma colher de pau, de metal, que ela é grande. Então, eu não tenho uma panela gigantesca, eu tenho uma panela pequena. Então, vou cacherizar uma parte, viro, cacherizo outra parte, sem problema algum. O rabino, por exemplo, Avraham Cohen, um dos rabinos da congregação Beit Yaakov, recomenda que você faça até, quando você for fazer esse processo de cacherização, você faça várias vezes de um lado, várias vezes de outro, para não ter safek em relação a esse processo de cacherização. Então, o que pode passar pela galá? Talheres, utensílios, né? Sem problema algum, que podem ser utilizados. Os sefaradim têm algo muito especial em relação ao vidro. Para a tradição sefaradi, se você com um detergente limpa bem, enxágua, não tem nada, zeu, afilo, kashele peça. Diferente dos Ashkenazim, como traz aqui, e sob a supervisão do Rabino Isaac Lishi, o merabê da obra, Isaac Jacques Kafif, afilo para Ashkenazim não pode ser cacherizados para peça, né? Então temos vários adendos. Então, muito importante tirar todas as dúvidas. A ideia desse vídeo é exatamente para fomentar esse pensamento, o que eu posso, o que não posso. E muito importante também, procure pessoas que têm mais conhecimento, vá aprendendo com elas, porque um dia você também pode ser esse elo de ligação com outras pessoas que estão fazendo techuvá, estão se aprofundando na tradição. Lembrando que os nossos pontos da comunidade que vendem comida caché estão aptos a receber cada um de vocês, para vocês adquirirem comida caché. E claro, a famosa matzá, né? Que é traduzido como pão ázimo para o português, que é o pão do oné, o pão do pobre, é o pão daquele que não teve tempo. É um pão que ele é feito, né? Ele é assado, mas ele não chega a completar 18 minutos. Isso que transforma esse pão na matzá. Claro que existem outros processos internos, entre eles dentro da kavaná, né? Que tem que se colocar a mitzvah de fazer a matzá, etc. Uma vez eu participei, é uma correria muito forte, participei em Beersheba com um rabino mexicano da Kehilá, da Latinoamérica, brasileiros, mexicanos, argentinos, uruguaios, etc., peruanos. Foi o Baruch Gelman, o avô dele foi um dos rabinos-chefes Ashkenazim para o México, e aí chemurou tudo, né? A questão de como colhe os grãos, a água, o cuidado, e quando pega a massa, e a correria que se faz para que seja tudo feito Lechem Shammai, ou seja, tudo feito com temor, tremor e amor a Hashem. E que dessa forma, cada um de nós possa ir se preparando, melhorando um ponto, que é uma nekudá, a cada dia, para chegar mais forte em relação a Pesach. Pesach Kasher Vesameia. Nesse Hag, faça que esse Hag seja um Hag Pesach Kasher Vesameia.